Meus amigos, minhas amigas, muito bom dia, bom domingo. Estamos aqui na apresentação de mais um programa Batalha na TV, aqui pela sua TV Atalaia Organizações Walter Franco. O programa de hoje você já sabe diretamente de onde é. Nós estamos aqui na nossa principal praça esportiva, o nosso querido Estádio Lorival Batista, o Batistão. Vamos conversar com uma figura também queridíssima, polêmica até que nem tanto, mas que elevou o nome do nosso estado além fronteiras, pelo Brasil afora e até pelo mundo, porque ele foi árbitro internacional, apitando inclusive Copa do Mundo. Eu estou me referindo a Sidraque Marinho, este baiano de Ilhéus, terra do Cacau, terra da Gabriela, mas que chegou aqui aos 9 anos de idade. Vamos conhecer um pouco das inovações que Sidraque implantou no futebol brasileiro e um pouco da sua história. Bom dia, Sidraque. Bom dia, Batalha. É uma satisfação, principalmente estar na nossa nova casa, que é a Arena Batistão. Muito bem. Sidraque, você chegou aqui com 9 anos, foi estudar. Quando é que você se interessou pelo futebol, principalmente em ser árbitro? Eu cheguei aqui com 9 anos, estudei, servi o Exército aqui, trabalhei naquela época em Paz Mendonça, teve o convite de João Carlos Smith, naquela época presidente da Comissão de Arbitragem, ele me convidou, eu aceitei. E aí comecei a trabalhar em Aracaju, depois em nível nacional. Em que ano você começou? Eu comecei a arbitragem em 89. 1989. Torcia para que time? Não me venha com aquela história de que eu não torço para ninguém. A pessoa quando começa, por exemplo, a jogar bola, é porque ele não é apaixonado pela bola, é apaixonado por um time. Quando começa a apitar, ida. Você já não apita mais? Olha, quando ele me convidou, Batalha, eu tive uma ligeira passagem pela Confiança. No dia que Nunes se apresentou na Confiança, eu me apresentei também. O treinador era o falecido Dequinha. E quando eu era criança, evidentemente, que eu gostava um pouquinho do Palmeiras e do Vasco. Depois eu acabei essa paixão. Sidraque, por que você resolveu ser árbitro de futebol? A partir de um convite. João Carlos Smith chegava, várias vezes me pedindo para autorizar o cheque dele, eu dava o visto, tudo, e ele fez esse convite. Eu aceitei. E depois o próprio João Carlos, toda vez que eu falo sobre isso, me emociona. Porque ele mesmo chegou uma vez para mim e disse: você vai ser um dos melhores árbitros do Brasil. E, por incrível que pareça, eu gosto de sempre estar falando isto, quando eu estava no auge da minha carreira como árbitro de futebol, eu encontrei com ele em frente à Polícia Militar, ele estava hospitalizado, tinha recebido alta por alguns dias, e ele me abraçou, chorou no meu ombro e disse: eu lhe disse que você ia ser um dos melhores árbitros do Brasil, você não é o melhor, não é um dos melhores, você é o melhor árbitro do Brasil, agora Deus pode me levar. Eu estava fazendo um jogo em São Paulo, Santos e Corinthians, antes do jogo, eu recebi uma ligação. João Carlos faleceu. E eu dei um minuto de silêncio. Muito bem. E você foi realmente o melhor árbitro do Brasil na década de 90. Nós vamos relembrar daqui a pouco. Vocês estão vendo fotos das condecorações do Sidraque Marinho. Quando é que você saiu de Sergipe a convite de quem para São Paulo? O meu primeiro jogo foi quando eu fui fazer Palmeiras e Guarani em São Paulo. Pelo Campeonato Brasileiro? Pelo Campeonato Paulista de Futebol. Pelo Campeonato Paulista, já? Quando eu cheguei lá, quando terminou... Em que ano isso? Não, desculpe, Batalha, Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro. Quando terminou o jogo, foi em 94, logo quando eu fui promovido ao quadro da FIFA, aí foi no meu vestiário Reinaldo Carneiro Bastos, que hoje é o presidente da Federação Paulista de Futebol, um grande amigo meu, e o Fará, que naquela época era o presidente. Chegou lá e disse: eu vim aqui lhe convidar para apitar o Campeonato Paulista. Aceita? Eu disse: aceito. Em que ano isso? 94? Isso em 94. Aí eu apitei em São Paulo 94, 95, 96, 97, 98. Quando eu disse para ele em 99 que eu ia deixar a arbitragem, ele fez um jogo festivo para mim, envolvendo Seleção Paulista e Mineira, eu apitei, quando terminou eu disse: tem outro convite, você vai assumir a Comissão de Arbitragem de São Paulo. Então eu fiquei 2000, 2001 e 2002 na frente da Comissão de Arbitragem de São Paulo. Bom, e aí nós tivemos algumas inovações que vocês vão saber daqui a pouquinho. Mas, Sidraque, exatamente nesse período que você estava em São Paulo, você apitou finais de campeonatos brasileiros e Copa do Brasil. Quais foram elas? Eu apitei as 2 finais da Copa do Brasil envolvendo Palmeiras e Cruzeiro, todas 2 em São Paulo, a segunda mesmo com um gol de Paulo Nunes e o outro de Oséias. O Palmeiras ganhou de 2-0 no Morumbi, o Cruzeiro foi campeão. Eu apitei em 95 o primeiro jogo da decisão do Campeonato Brasileiro envolvendo Botafogo e Santos. E
Esta daí foi importantíssima para a nossa vida, porque foram os árbitros sergipanos, não só Sidraque Marinho, mas como os assistentes, como Ora, Eduardo, Erivan Pessoa, Aldomiro Teles, todos estiveram trabalhando comigo o ano todo. Foi o ano que a arbitragem sergipana mais saiu para a Série A do Brasileiro. Em 96 eu fiz o primeiro jogo da decisão envolvendo Portuguesa e Grêmio. Em 97 eu fiz a decisão no Maracanã, Vasco e Palmeiras, aquele 0x0 que o Vasco foi campeão brasileiro, e fiz duas decisões também do Campeonato do Nordeste. Não esquecendo que eu fui o único árbitro do Norte e Nordeste do Brasil que apitou decisão no Rio de Janeiro, em São Paulo e Minas Gerais. Você apitou também Libertadores e eliminatórias de Copa do Mundo. Fiz vários jogos da Libertadores. Eu mostrei na estante até uma foto para vocês aqui que eu fiz um jogo envolvendo Vélez Sarsfields e Olímpia do Paraguai. Eu fiz os dois jogos, um no Paraguai e outro na Argentina. E tive a visita até do presidente da Federação Argentina no meu vestiário, achando que eu não gostava de argentino, por causa das expulsões no primeiro jogo. Eu sempre respeitei o jogo. O jogador, o público, a imprensa em geral. Mas se o jogador não quisesse jogar, ele tinha que sair. E eliminatória de Copa, você apitou quais jogos? Eu fiz vários jogos. Logo na eliminatória de 98, eu fui logo para a Colômbia, e naquela fase ruim, que a FAC, né, tinha matado 120 e poucas pessoas, todo mundo de lencinho branco dentro de campo chorando. Eu fiz Colômbia e Chile, 3-1 para a Colômbia, para outra felicidade. Quando eu cheguei em campo, só tinha praticamente brasileiro. Você lembra de Asprilla, Aristizábal, Rincon, era muita gente jogando aqui no Brasil. 3-1. Fiz um jogo Bolívia e Argentina, o qual a Bolívia ganhou esse jogo por 2-1, e nesse jogo teve duas expulsões. O famoso Batistuta, e hoje um que é um dos maiores treinadores para mim do mundo, que é o Simeone. Eu tive que expulsar ele. Muito bem, vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Vamos saber algumas inovações que Sidraque Marinho implantou ou ajudou a implantar no nosso futebol. Aguardem. Meu amigo, se você ainda não foi à Feira de Sergipe, não sabe o que está perdendo. Até o próximo dia 26, no Parque da Sementeira, Feira de Sergipe, organização do Sebrae. Centenas de artesãos, a área cultural, a área artística, jogos, muitos shows para vocês. Lembre-se, aberto diariamente o Parque da Sementeira a partir das 16 horas até o próximo dia 26 para mais uma edição da Feira de Sergipe. Voltamos aqui com Sidraque Marinho, só para concluirmos as suas participações assim dentro de campo. Em 98 você era o melhor árbitro do Brasil. Por que você não apitou a Copa do Mundo de 98? Na Copa de 94, o Márcio foi com o árbitro do Renato Macilha, do Rio Grande do Sul. Tinha que ficar só um trio de cada país. Ficou o Renato Macilha. E o que eu soube é que a FIFA tinha prometido ao Márcio que em 98 o árbitro seria ele. E terminou sendo o Márcio. E os árbitros que mais apitaram a eliminatória do Copa do Mundo foi eu e Márcio. E como compensação, lhe botaram no sub-20. Aí me mandaram para Portugal, eu passei mais ou menos de 15 a 18 dias em Portugal. Muito bem. Quando você assumiu a diretoria de árbitros da da Federação Paulista, você conviveu com algumas inovações. Dentre elas, que não existia ainda, e você foi um dos responsáveis em utilizar, o tal do spray. Em 94 houve um lançamento no Aspirante, lá em São Paulo. Quando foi em 2000, aí foi lançado no Campeonato Paulista. O spray. Não só o spray, como também os dois árbitros. Você como diretor de arbitragem? Na comissão de arbitragem, evidentemente, nós fizemos um trabalho na pré-temporada com os dois árbitros e terminou, me lembro, de Alfredo e Adilson Pereira de Carvalho em uma das decisões. Algumas pessoas não se lembram, é que nesse período você implantou lá dois árbitros, um para cada metade do campo, não é isso? Por que não deu certo? Foi feita uma consulta à FIFA, pedindo autorização, ela autorizou e deu certo. Até porque diminuiu o número de faltas, aumentou o número de bola rolando dentro de campo, aquelas paralisações com goleiro, os custos para cobrança de escanteio, arremesso lateral, tudo isso foi agilizado. E o tempo naquela época era o quê? 52, 54 minutos, nós chegamos até 70, 74, 72 minutos de bola rolando. Por que não continuou? E aí o que aconteceu? Com a mudança, Fará deu uma saída, entrou
o Del Nero aí mandou que parasse a experiência e aí a FIFA também não deu sequência. A mesma coisa foi o árbitro de fundo de gol. A mesma coisa o árbitro de fundo de gol, que eu acho, eu em particular, toda a vida foi contra o árbitro de fundo de gol, que ele termina não resolvendo nada, que não dá opinião nenhuma. O árbitro que está apitando não pede opinião a ele. As coisas acontecem na cara dele e ele não ajuda a arbitragem, para que árbitro de fundo de gol? Você é favorável ao VAR? Eu sou, assim, tudo aquilo, toda tecnologia que vem para o benefício do futebol, eu sou. Agora, no Brasil, tem que melhorar. Sidraque, você já tomou tapa em campo, já apanhou? Já, sim, é um jogo já, em jogo internacional e Flamengo lá em Porto Alegre, no Beira-Rio. Quem foi que ele bateu? Um segurança, aquela dirigente, vieram querer falar comigo, eu não aceitei, que eu nunca aceitei conversar com dirigente, principalmente antes de jogo. E quando eu estava no vestiário, eu disse que não dava atenção a eles, eu fechei a porta, colocaram um segurança. Quando eu expulsei Arilson, jogador do Internacional, o segurança invadiu o campo e me deu um murro. Você já foi cantado para favorecer algum time? Nunca dei essa oportunidade a ninguém. Algumas pessoas já tentaram ligar para mim, mas antes do jogo eu não atendia telefonema de ninguém, a não ser que eu tivesse o nome da pessoa. Carlos Batalha. Eu olhava, eu atendia Carlos Batalha. Mas se eu não tivesse o nome da pessoa, eu não atendia. Você já apitou algum jogo que você, ao chegar no hotel, vendo o replay na televisão, você viu que você falhou e lhe deu aquela dor de cabeça, dor na consciência? Com certeza. Vários jogos. Lembra de um assim? Eu sempre dizia para meus assistentes uma coisa. Quando vocês erram e que eu corrijo o erro, a arbitragem errou. Quando vocês erram e eu não corrijo o erro, a arbitragem errou. Quer dizer, errou e acertou. E o que acontece? Isso já aconteceu várias vezes. Lembra assim, e sempre de algum? Acontecia, podia ser com o assistente ou comigo. A responsabilidade era minha. Eu já tive um jogo Vasco e Palmeiras, que eu tive um problema seríssimo. O Vasco estava ganhando o primeiro tempo, jogo de 1-0. Foi feito um gol, 2-0. Nós anulamos porque o assistente levantou o bastão. Eu disse para ele, não foi impedimento, não foi. Ele persistiu, eu segui ele e depois que nós fomos jantar, eles viram na televisão que ele estava errado. Mas o erro foi meu, que eu fui o árbitro central e aceitei. E eu tive um Bahia e Vitória, seu Bahia. É isso que eu ia lhe perguntar. Eu tenho você no meu caderninho. O meu assistente, até hoje ele bandeira, para mim é um dos melhores assistentes do Brasil, Alessandro Matos, e infelizmente ele marcou que a bola, ele estava na bandeira de escanteio, indicou que a bola tinha entrado, eu disse a ele que não entrou. Jean era o goleiro do Bahia, se ajoelhou nos pés dele, pediu por tudo, mãe, pai, família, dizendo que a bola não entrou, que não marcasse. Ele disse, entrou. Eu segui ele. No outro dia ele ligou para mim para dizer que ele confundiu com a chuteira branca e o meião branco do jogador. E quem se acabou foi eu, porque acompanhei ele. Tá vendo? São causos do futebol que realmente termina prejudicando. Quando você fala do VAR, eu me lembrei daquele Alemanha e Inglaterra, né? Que a bola entrou mais de 1 metro e não foi marcado o gol na Copa do Mundo de 2010. Eu sempre também defendi a utilização da tecnologia no futebol, né, Sidraque? Esses 2 lances, com certeza eu não teria me passado. Eu não ia dar o gol contra o Bahia e ia dar o segundo gol do Vasco e talvez até o Vasco ganhasse. Saía de campo com 2-0 e segurava o jogo, mas no segundo tempo o Palmeiras virou 2-1. Sidraque, 1 minutinho para finalizar. Algum lance decisivo no futebol sergipano que você tem errado e você tem algum inimigo aqui entre dirigente, treinador? Não tem. Eu errei muitas vezes aqui no futebol sergipano, principalmente começo de carreira, quem não erra? E toda a vida eu reconheci meus erros. Sempre tive essa virtude. Eu reconheço meus erros, mas não tenho inimigos. Em Aracaju, eu só fiz amigos e sou grato a todo apoio que eu tenho, não só de vocês da imprensa, mas de todos os sergipanos aqui. É por isso que eu toda a vida me senti sergipano. Muito bem, esse foi o papo deste domingo aqui no Batalha na TV, pela TV Atalaia Organizações Walter Franco, contando um pouquinho dos bastidores do nosso futebol no campo da arbitragem, com este que é considerado até hoje o melhor árbitro de futebol do estado de Sergipe e que foi o melhor árbitro de futebol no Brasil, Sidraque Marinho. Muito obrigado a todos vocês e estaremos de volta com fé em Deus no próximo domingo, a partir das 10h30. Um abraço e até lá.